Sabe aquela lenda do desenvolvedor 10x lá no Vale do Silício? Sempre foi só isso, uma lenda, um ponto fora da curva. A ideia de um engenheiro tão, mas tão produtivo que sozinho valia por 10, isso era visto como uma anomalia estatística, algo impossível de replicar em escala, né? Bom, pelo menos era isso que a gente pensava. Até agora. Porque a inteligência artificial não só validou esse mito, ela o transformou numa realidade técnica. E mais, numa realidade econômica. Olha só, o que a gente está vendo acontecer agora é que um único desenvolvedor, com o stack certo de IA, hoje tem a mesma capacidade de entrega de uma agência de software inteira. Pensa nisso. A discussão não é mais será que dá para fazer. A discussão agora é como que isso vai redefinir o mercado inteiro. E não estamos falando de um ganho pequeno, marginal. Os dados já mostram. Quem domina essas novas ferramentas está conseguindo ganhos de produtividade de 10 a 20 vezes. 10 a 20. Aquela barreira de, putz, como é que eu faço isso? Ela simplesmente evaporou. Acabou. Agora, o que é mais importante entender aqui é a mudança de foco. O trabalho deixou de ser sobre escrever linha por linha de código, sobre decorar sintaxe. O valor agora está no design de sistemas, na decisão de arquitetura, na direção estratégica e, principalmente, em saber como orquestrar esses sistemas de IA. O papel muda de um produtor manual para um arquiteto, um maestre. E essa virada de chave, essa mudança tectônica, ela só é possível por causa de um conjunto bem específico de ferramentas. Quando elas trabalham juntas, em simbiose, formam o que a gente pode chamar de o stack da revolução. O primeiro pilar, e talvez o mais fundamental, é o cursor. É crucial entender isso aqui. Não é só um autocomplete mais inteligente. Não é. O cursor é uma IDE que indexa e entende a base de código inteira. Ele vira, na prática, um agente autônomo. Um agente que executa migrações complexas, que trabalha em vários arquivos ao mesmo tempo, sozinho. Depois, a gente tem um motor de raciocínio, o Claude 3.5 Sonnet. Pensa nele como o cérebro da operação. É aqui que a estratégia toma forma. A gente alimenta o modelo com um rascunho, um diagrama de fluxo, e ele devolve uma especificação de produto, requisitos técnicos, é a camada que transforma uma visão de negócio num plano de execução concreto. E para fechar esse trio, tem o Vero.dev, que ataca um gargalo histórico, o design de interface. Com uma descrição simples em texto, ele gera componentes de UI de alta fidelidade, prontos para usar. Quando você junta esses três, Cursor, Claude e V0, acabou. Acabou o que a gente conhecia como o trabalho braçal de programação. Os detalhes da implementação agora são automatizados. Ok, e qual é a consequência direta disso tudo? É o surgimento de um workflow completamente novo. Um jeito de trabalhar muito mais intuitivo, muito mais rápido, que a galera lá fora já está chamando de vibe coding. E o processo é ridiculamente direto. Começa com um rascunho, sim, um desenho no papel. Você dá essa imagem para o Claude, ele gera as especificações. Daí, o V0.dev cria a interface e a construção toda é orquestrada dentro do cursor. Depois disso, a iteração é toda em linguagem natural. É por isso que fundadores, gente de produto agora conseguem construir MVPs complexos só descrevendo o que eles querem. A barreira técnica caiu. O impacto no time to market é brutal. Pensa só, um MVP que antes levava de 4 a 6 meses contratando gente, fazendo design, rodando sprint, agora pode ir pro ar em questão de 2 a 6 semanas. A velocidade com que a gente pode validar uma hipótese de mercado aumentou literalmente uma ordem de magnitude. Tudo isso parece bom demais para ser verdade, né? Mas... E esse é o ponto crítico da nossa conversa. Qual é o custo oculto dessa velocidade toda? Porque acredite, ele existe e ele é alto. É aqui que a gente entra no lado sombrio da história. O alerta precisa ser muito claro. A IA é absurdamente rápida para construir, mas ela não tem a menor preocupação com a saúde do sistema a longo prazo. Para ela, manutenabilidade é um conceito que não existe. E os números já estão mostrando isso. Olha só. 88% dos desenvolvedores já relatam que a IA teve sim, pelo menos um impacto negativo no débito técnico dos projetos. Ou seja, a velocidade que você ganha no começo, ela cobra um preço altíssimo lá na frente, em complexidade e custo de manutenção. Essa citação de um desenvolvedor experiente resume bem o sentimento geral. Eu temo que as pessoas acabem publicando código inseguro e simplesmente errado todos os dias. Um código que elas nunca depuraram e nem sequer entendem. Pensa na gravidade disso. E essa dívida técnica, ela aparece de várias formas.
Primeiro, um código que parece funcionar, mas quebra silenciosamente em casos específicos, os famosos edge cases. Depois, o inchaço do código, o code bloat, com funções redundantes, bibliotecas desnecessárias. Tem também as alucinações de segurança, quando a IA sugere um pacote antigo ou até um que nem existe, criando uma vulnerabilidade. E talvez o pior de todos, o viés de automação. Aquele perigo de simplesmente assumir que o código que a máquina gerou é seguro. Beleza. Então, o que tudo isso significa para o futuro? Para onde o mercado está indo? Significa que o valor está se deslocando, e rápido, da implementação para o controle, para a supervisão estratégica. O futuro, sem dúvida nenhuma, é a arquitetura. Dá uma olhada nisso. Habilidades como saber de cor a sintaxe de React ou de Python, escrever aquele código boilerplate, isso está perdendo valor a cada dia. O mercado não vai mais pagar um prêmio por isso. Agora, onde o mercado vai pagar e pagar uma fortuna é para quem sabe desenhar arquiteturas de sistemas sólidas, para quem sabe auditar esses agentes de IA, para quem consegue fazer um controle de qualidade estratégico. O julgamento humano virou o ativo mais caro do jogo. Então, as novas competências centrais são essas aqui. Design de sistemas e arquitetura, verificação rigorosa, IQA, engenharia de prompt, mas a de verdade, a avançada, saber fazer a curadoria do contexto certo para a IA não alucinar. E, claro, auditoria de segurança proativa. É exatamente isso que vai separar quem orquestra a tecnologia de quem é só um mero operador de ferramenta. A pergunta crucial a que todo mundo tem que se fazer não é mais isso pode ser construído. A IA já respondeu que sim. A pergunta agora é, isso deveria ser construído dessa forma? E a reflexão para quem está no campo de batalha é essa. Você é um produtor de código ou um arquiteto de sistemas? Porque essa escolha vai definir toda a sua carreira daqui para frente. Raciocínio lógico, execução estratégica e alta performance no trabalho. Expanda a sua produtividade dominando a tecnologia do pensamento, a inteligência artificial. A tecnologia expande a capacidade humana, mas você deve continuar no controle da engrenagem. Inscreva-se e até a próxima!